Eu sinto tanto que eu tenho evitado sentir. É que dói estar sob a minha pele. Arde, queima, corrói. Antes do diagnóstico, eu sentia muitos sintomas já. Eu sentia dor todo dia, eu sentia muita enxaqueca, tinha crise de ansiedade, tive algumas crises depressivas, então eu já passava por maus bocados em relação à minha saúde. Só que eu não admitia, eu não queria paralisar a minha vida por conta disso. Eu ia a vários médicos, eu fiquei 5 anos tentando descobrir o que eu tinha. E foi muito exaustivo, cansativo, e os médicos desacreditavam das dores. Teve um tempo que eles falavam que era dores do crescimento, e aí depois falaram que era psicossomático. Então foi muito tempo sendo desacreditado, os exames não davam nada, e eu ainda não tinha sintomas o suficiente para ser caracterizada como uma pessoa com fibromialgia. Minha vida era muito, não tinha nada para me impedir, eu ia para onde tinha que ir, resolvia minhas coisas tudo. Hoje, para mim ir no mercado, alguém tem que me levar. Se não me levar, eu não vou. Então, a minha vida hoje é muito difícil, porque eu sou totalmente dependente dos outros. Totalmente. E eu me sinto negativa, porque na verdade eu não me sinto com a idade para isso. Porque o meu pai já vai fazer 90 anos e está com a vida mais ativa do que eu. O diagnóstico para fibromialgia demora muito. E aí, quando eu finalmente recebi o diagnóstico, eu percebi que eu precisava ter algumas mudanças na minha vida. Então, eu mudei minha alimentação, mudei minha rotina, comecei a trabalhar home office, muita coisa mudou na minha vida. Mas por eu ter que colocar esses limites e ter que priorizar minha saúde, não consegui manter a maioria das minhas amizades. Porque eu não consigo ser aquela amiga que vai em todos os lugares, que vai em todos os rolês, que está sempre presente, porque grande parte assim, da minha semana eu estou cuidando da minha saúde, estou passando mal. Então, vem esse sentimento de solidão. Eu acho que a maior mudança que teve na minha vida antes e depois do diagnóstico foi que eu tive que estabelecer esses limites, e aí fiquei um pouco mais isolada, vivendo no meu mundo da fibromialgia. As pessoas não querem ter trabalho com a gente. Então, por exemplo, eu agora teve duas programações da igreja, eu deixei de ir porque eu não estava em condição de bancar eu e uma pessoa para mim poder estar me acompanhando. Então eu deixei, porque não tem ninguém para me ajudar. Então eu sinto que as pessoas elas se recusam da gente, porque não querem ter o trabalho com a gente. Em vez de ter trabalho com a gente, vão curtir. Então, que o trabalho que a gente foi para Caldas Novas, as irmãs foram para Caldas Novas e eu não pude ir, porque eu não tinha como andar sozinha. Agora teve uma confraternização também em uma chácara, eu também não pude ir, porque eu tenho que ter alguém para andar comigo, então eu tenho que pagar para mim e pagar para outras pessoas que vai comigo. E eu não estava em condição de fazer isso, eu deixei de ir. Então eu sinto que as pessoas elas se escusam da gente. Se escusam sim. Não querem ter responsabilidade. Mesmo que eu tenha muita amiga, mas não querem. Aí eu fico muito triste. Eu já até clamei assim para alguma das irmãs que são diaconisa da igreja, que a responsabilidade da diaconisa é exatamente isso, cuidar das outras pessoas que não estão em condição de ser cuidada. Então eu já clamei para elas que esse trabalho é delas e elas estão deixando a desejar, porque a gente
elas estão ali para isso. E a gente que está na minha condição, quer também estar no meio das irmãs, quer estar no meio da igreja, quer estar fazendo as mesmas coisas que elas, e a gente não tem condição de fazer porque não tem alguém para ajudar, mas a gente fica triste por conta disso. Bem difícil. Tem lugar que simplesmente eu não consigo ir, um lugar que não tem cadeira, porque se eu fico mais de 10 minutos em pé, os meus pés doem muito, eu não consigo ficar tanto tempo em pé, eu não consigo ir para lugares que tem som muito alto e ficar lá por muito tempo, porque tem a sensibilidade sensorial. E são muitas questões também do entendimento. Eu acho que quando a gente sente dor por muito tempo, é impossível não ficar com uma certa apatia. Mas não tem como eu apagar que isso sempre vai existir de mim, eu sempre vou estar com sintomas. Porque fibromialgia não tem cura. Então, ir no supermercado, por exemplo, às vezes é muito difícil. Ter que pegar os produtos, ter que carregar o carrinho, ter que esperar na fila. E aí, se eu vou na fila preferencial, é muito difícil. Chega a ser engraçado, porque as pessoas comentam, as pessoas ficam olhando, e às vezes as pessoas pedem para eu me retirar ali, mesmo que eu esteja no meu direito de usar a fila preferencial. E muitas vezes eu tô tão desgastada e irritada que eu só saio, eu nem brigo por isso. As pessoas não têm consciência de deficiências ocultas. Então tem esse estigma, quando você não vê a deficiência, você ignora ela, você finge que ela não existe, você nega o acesso às pessoas com deficiências ocultas. Já me senti muito desacreditada pelas pessoas. As pessoas que não acreditam que eu sinto dor, as pessoas que acham que é só tomar um remedinho, um Dorflex, uma dipirona que passa. E as pessoas estão sempre falando, toma aqui, faz isso daqui, faz isso daqui. Essa aqui é a receita certa pra você ficar curada. E não é assim. E dói muito ter que ouvir essas coisas, como se a fibromialgia fosse uma coisinha tipo uma dor de bater o cotovelo no lugar, uma dor de cair. E não é. É uma dor muito diferente, é uma dor aguda, é uma dor que tá ali constante, isso desgasta muito. E não poder falar sobre isso de forma aberta, porque as pessoas se cansam, as pessoas não querem ouvir, as pessoas acham que você está reclamando. Então, eu pelo menos, parei de falar. A maioria das vezes eu quase não falo sobre as minhas dores, mas é uma realidade que eu vivo todos os dias. E a gente sente falta, eu sinto falta de desabafar. Então, tem muito isolamento. É tão difícil a gente só falar de dor. A gente tenta falar de outras coisas, mas às vezes a gente fica com vergonha de falar, oi fulano, como é que tá? Tô bem, mas tô sentindo dor. Você toda vez só fala de dor, né? Mas você só fala de dor, isso é muito constrangimento pra gente. Só que a gente tem que, às vezes, levar no esporte. As pessoas, como é que tá? Tá bem? Eu digo, tô bem. Tirando a dor, tô bem. Tirando a dor que tá em mim, eu tô ótima. Tirando as dores. Eu levo na brincadeira. Tô ótima. Tirando as dores, eu tô ótima. Pra não ficar tão enjoativo, né? Porque tem gente que se incomoda com essas coisas. Tem gente que se incomoda com a pessoa só falar de doença. Só fala de doença. Tem muita gente que não entende, aí leva pro lado do desprezo. Aí a pessoa que já está sofrendo assim fica mais difícil para superar. Perde a alegria de sair, você não tem a alegria de estar no meio das pessoas, porque é difícil para a gente estar se movimentando no meio das pessoas e ser mal entendida, mal interpretada. Isso é muito difícil. Para a gente não se isolar totalmente, a gente tem que ser uma pessoa que tenha muita coragem de enfrentar os desafios da fibromialgia. Muita coragem, tem que ter muita coragem para não se sentir isolada. Porque é difícil. É difícil. Qualquer um outro tipo de doença
que a pessoa tenha, que não esteja sentindo dor, você tem como enfrentar melhor, mas uma doença degenerativa igual a fibromialgia, que você sente dor dos pés até a cabeça, ela é devastadora mesmo. Não tem como a gente não ter, não recuar, não tem como. Você, às vezes, querendo ou não querendo, quantas vezes a gente deixa de ir a algum lugar, ou igual eu deixei agora mesmo, duas confraternizações das irmãs da igreja, porque não estava em condição física de ir. Acaba que ter que lidar com todas essas coisas o tempo todo traz uma sobrecarga. Então, mesmo que eu não esteja com muitas demandas para fazer, o básico que uma outra pessoa faz no dia a dia dela, para mim, é muito exaustivo, é uma sobrecarga. E é muito difícil você lidar com essa condição sem ter uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio muito pequena, com 2 pessoas, e nem sempre elas dão conta de dar o auxílio que eu preciso, porque tem dias que eu fico passando mal de uma forma assim, é muito limitante. Às vezes eu passo dias sem conseguir fazer muita coisa, então eu tenho um medo muito grande de sobrecarregar as pessoas perto de mim, porque eu não gosto de me sentir um peso, não gosto de me sentir inútil. A gente cresce com essa ideia de que a gente precisa ser útil, que a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa, e isso pra mim pesa demais, porque quando eu não consigo fazer alguma coisa, quando eu não consigo arrumar a casa, quando eu não consigo trabalhar como eu queria, isso pesa pra mim de uma forma muito grande. Vem muita culpa e mais sobrecarga. E aí fica aquele ciclo, né, de ansiedade, de fazer as coisas além do limite, e aí ficar com dor por causa disso, e aí depois vem uma crise, e aí vira uma bola de neve. Porque mesmo com crise, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar cuidando da casa. Então, é um ciclo constante de luta e também um pouco de esperança de que o amanhã seja um pouco melhor.